Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de mercado, olhando para os preços praticados lá na Bolsa de Chicago, entendendo o que está acontecendo com a soja também aqui no Brasil. E a notícia não é boa, não. Hoje a gente teve mais uma sessão de queda nos preços por lá. Testes importantes foram feitos aí em relação às novas precificações. A gente teve uma perda de 10 pontos no novembro. O novembro voltou a se aproximar ali dos US$ 10 por bushel. E o setembro, o contrato de setembro, perdeu o patamar dos US$ 10 por bushel no dia de hoje, fechando a 9,93. A gente vai entender toda a implicação dessa queda de preços e principalmente dessa perda dos US$ 10 por bushel lá na Bolsa de Chicago, onde o mercado pode chegar e principalmente conhecer a motivação aí dessa queda nos preços. E quem nos ajuda nesse entendimento é o Rodrigo Trage. O Rodrigo é lá da G3 Investimentos. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação dos preços da soja e entendendo que é uma semana bastante negativa aí para os negócios, hein, Rodrigo? O que está acontecendo? Que motivações a soja tem tido aí para perder esses patamares? Seja bem-vindo. Muito boa tarde, Alex. Muito boa tarde, amigos do Notícias Agrícolas. Vamos lá, né? A gente teve aí movimentações negativas, então, para a soja no dia de hoje. Basicamente, todo o complexo, na verdade, caiu, né, Alex? A gente teve aí o óleo caindo, farelo caindo também. Lembrando que a soja sozinha, ela não significa muita coisa, né? Porque, basicamente, o grão, ele é utilizado para esses subprodutos, né? E a gente tem alguns pontos negativos aí que acabam impactando o mercado da soja, né? Então a gente pode falar, primeiro deles, talvez o mais importante, é o clima favorável lá nos Estados Unidos, né? A gente vai ter um relatório do WSDA dia 12 e provavelmente eles vão alterar aí a produtividade desse grão. Por que que eu digo isso? Bom, o clima ele está favorável, não esteve ruim em nenhum momento, tanto que a gente nem teve o famoso weather market, né? Que traria teoricamente volatilidade aí para o mercado. Então, a princípio, segue tudo bem com o clima americano e a gente pode ver sim revisões lá nos Estados Unidos. A perspectiva, pelo que a gente levantou aqui, as estimativas são de uma produção aumentando um pouco, tá? Então a gente falava aí no relatório passado de 52 bushels por acre. A perspectiva agora é que aumente para 52,5, tá? Isso vai refletir em toda a área que foi plantada em cerca de praticamente 1 milhão de toneladas. Então isso acaba também criando uma pressão nos preços que já não estavam bons, né? Vai para mais de cento e vinte e Enfim, dois milhões de oi? toneladas. Vai para mais de 122 milhões de toneladas, então, a produção americana. Se O concretizar último, essa alta aí. o último relatório ele trouxe com 120,7 milhões de toneladas, né? Então a perspectiva é que suba para 121,7, 1,6 ali aproximadamente, Ou tá? quase 122, né? Isso. Então, assim, é bastante coisa. E com isso, a gente vê que a demanda ela não tá vindo, né? O line-up lá nos Estados Unidos está muito fraco, o farmer selling está muito fraco. Então, a perspectiva é que se eu vou ter 1 milhão de toneladas de aumento, de produtividade, na produção, aliás, provavelmente esse número também vai se refletir nos estoques, tá? Então, os estoques lá para os Estados Unidos de passagem também devem aumentar em aproximadamente 1 milhão, que também é um fator negativo aí para os preços, né? Continuando, né, as questões de pontos negativos aí que a gente tem para o relatório do USDA, desculpa, para a soja, no caso, a gente falou então do clima, falando dessa questão que impacta nos relatórios de oferta e demanda, e a gente também tem aí a possibilidade de uma diminuição nas retenções na Argentina, que traria também mais oferta para a parte, principalmente do farelo, né? Isso coloca aí em xeque também Estados Unidos, porque já não está destravando os negócios lá. Se você coloca mais alguém ofertando mais uma origem, às vezes até um pouco mais barata, então acaba complicando, né? Hoje, a gente fala aí de soja aqui no Brasil, também segue muito forte aqui o nosso programa de exportação, né?
A gente exportou em julho 11,25 milhões de toneladas, o que é um número que não é compatível com as expectativas assim de quebra de safra no Mato Grosso, principalmente, né? Porque a gente está com um programa forte, no acumulado até o final de julho, somou-se 72,5 milhões de toneladas, e a gente vê que julho foi um mês mais forte do que do ano passado, né? Então, a gente vem mantendo um ritmo muito bom de exportação de soja. Começam a falar também da questão de que agora fica mais difícil porque a gente não tem tanta soja com padrão exportação, mas a princípio o que a gente tem de line-up aí para frente é para bater fácil os 80 milhões. Então, acredito que até o final do programa esse número aí ele vai ser bem revisado e eu não sei não se a gente não chega a bater até os 100 milhões de toneladas ou quem sabe até um pouco mais, né? Chegando próximo aí do que foi em 2023. Enfim, esses pontos acabam também prejudicando a formação do preço lá em Chicago, né? O É porque mercado está de olho nisso, a gente passa por um momento de recomposição de estoques, né? Então não é certo ainda o quanto o Brasil produziu, mas a gente sabe que pelo menos ok foi, né? Teve a Argentina também produzindo muito bem, vinha de uma safra muito ruim, Estados Unidos também produziu muito bem, e os demais países aí da Europa também conseguiram produzir satisfatoriamente, enfim. Ô Rodrigo, É, essa questão das exportações brasileiras levanta aí duas interrogações. A primeira é se realmente a gente teve uma safra de 147 milhões de toneladas, porque a gente tem que adicionar aí as exportações, a demanda interna também, os estoques, enfim. Se for maior do que o projetado, a gente tem mais oferta aí no mercado do que se imaginava. E uma segunda questão é que está tirando a demanda americana, né? exatamente, exatamente. É esse que é o ponto que mais pega, né? E a gente vê que os fundos mesmo nos Estados Unidos, eles estão fortemente vendidos, né? Com posições gigantescas. E isso vai se traduzindo também nessa pressão que a gente vê na bolsa, né? Porém, essa questão também dos fundos estarem super posicionados na venda também indica que em algum determinado momento a gente pode ver um movimento que é chamado de short squeeze. Se por acaso vier algum fator no mercado que seja positivo, ou seja, que faça os preços subir, a gente pode ter uma volatilidade muito maior, porque esses fundos eles vão precisar manobrar esse Titanic, né, na iminência aí desse iceberg. Então, acaba que os preços dão uma estilingada mais forte, né? Isso acaba sendo positivo. Porém, a princípio, o que a gente vê de forma gráfica, pelo menos, é que o contrato novembro, pode vir a testar a região aí dos 9,60, 9,50 dólares por bushel, que foi os preços praticados durante a guerra comercial lá no governo Trump em 2018, 2019. Agora, antes de entrar no ar, eu perguntei para o Rodrigo, é factível esses 9,60? O Rodrigo me disse, vão testar, mas quem não vai gostar é o produtor americano. Por quê, Rodrigo? Exatamente, Alex. Porque a gente tem uma questão que é o custo, né? Então, se você pega o custo de quem tem uma área, já tem área para produzir, ele ainda está tendo lucro, né? A gente tem aí uns cálculos que hoje o custo em dólares por acre do produtor americano proprietário da terra fica na casa dos 508 dólares. Então, com essa produtividade esperada aí pelo USDA de cerca de 52 bushels por acre, a gente teria um ponto de equilíbrio na casa dos 9 dólares e 77. Ou seja, quem é proprietário da terra ainda tem um lucro pequeno, mas ainda tem, né? Agora, quem precisa arrendar, às vezes faz ou tudo arrendado ou metade, enfim, nós vamos considerar quem arrenda a maior parte, o custo vai lá para cima, fica na casa dos 826 dólares. Então, já tem prejuízo faz tempo, né? Talvez seja até por isso que a gente veja um farmer selling tão lento lá nos Estados Unidos. Para a safra velha também foi assim, para essa safra de agora também está muito, muito lento, né? Então, pode ser que, de fato, esse fator preço esteja pegando muito nas contas, do produtor americano e é difícil de evoluir, né? Porque chega um ponto em que não é sustentável e fica aquela questão. Às vezes é até melhor deixar ali mesmo, já aceitei o prejuízo,
Vamos ver o que acontece no futuro e, enfim, segura aí, né, para ver. A diferença, que até comentei com o Alex um pouco antes, é que o produtor americano ele também está mais preparado para esses movimentos de queda, né? Porque ele já participa, cerca de 90% aí dos produtores agrícolas nos Estados Unidos participam com seguros de preço através de bolsa de valores, e eles também têm outros mecanismos de seguro de lavoura por lá, né, que garantem uma rentabilidade mínima para eles. Então, assim, eles conseguem segurar também por mais tempo, caso seja necessário, por conta desses mecanismos que dão uma certa segurança e também dão um fôlego para esse produtor, né? E vamos repetir os números, só para deixar bem claro aqui, Rodrigo, esses Uhum. números de preocupação do produtor americano, né? Vamos lá, vamos de novo. Qual que é o custo dele de produção por área lá? Tá? O custo de produção é US$ 508 por acre Isso para para o o produtor proprietário que da não terra, né? arrenda área, né? Exatamente, perfeito. E daí, qual que é o break-even dele? 9,77 considerando uma produtividade de 52 bushels por acre. US$ 9,77 por bushel é o respiro dele. Hoje a gente está Correto. falando de um novembro a 10,08. Estamos muito próximo aí desses Muito próximo. 9,77. Agora, Uhum. quem tem área arrendada lá, daí a conta é completamente outra. Praticamente aumenta um monte, né? Esse que é o ponto. Vai para US$ 826 por acre, né? Então o custo aumenta muito. E a paridade dele, 15,88. ou seja, esse Já aí já está tomando passou faz prejuízo tempo. já. Já Exatamente. está tomando prejuízo faz tempo. Enfim, o, Sim. o, como é que a gente pode ler essa situação? O comportamento do produtor diante dessa situação é de vender e realizar prejuízo, ou ele pode segurar essa soja e de repente tentar aí com essa retenção buscar preços melhores? Será que não está exagerada essa queda não, Rodrigo? Me parece exagerado. A gente vê pelos indicadores, pelo menos gráfico, né? Quando a gente fala gráfico, a gente está traduzindo o quê? Em dinheiro alocado, né? Volume financeiro mesmo. Lá nos Estados Unidos, inclusive, respondendo sua pergunta, pode ser que a maior parte dos contratos, na verdade, é feitos por eles em novembro, né? Então, ao final de novembro, quem tem aí as suas proteções de baixo, o que pode acontecer? Ele vai fazer entrega física, tá? Vai entregar a física e vai receber a diferença da proteção dele através da bolsa, né? Diferente aqui do Brasil, que a gente não tem entrega física e só o ajuste financeiro na bolsa, né? Mas me parece sim exagerado esse movimento. E como eu comentei contigo, né? É possível que bata aí no novembro essa região dos 9,60, mas considerando todos os fatores que a gente tem, é aquela questão, né? Tá muito alto para carpir, né? E muito baixo para roçar, né? Basicamente é isso que a gente tem. Então, eu E, acho que cabe sim, dentro desse mercado da soja, algum tipo de recuperação dos preços, tá? Principalmente se a gente começar a ver alguma diminuição no programa de exportação brasileiro que dê mais espaço ao mercado americano, né? e a gente já vem, né, Rodrigo, de um movimento de queda nos últimos meses, inclusive, né? Correto. Nos últimos meses a gente teve uma depreciação aí nos grãos da soja de cerca de 16%, né, em 2 meses. Então, é bastante coisa, né? O maior patamar alcançado nos últimos 3 meses foi lá na região dos US$ 12,60, né? A gente está falando agora em US$ 10. Então, é muita coisa. E lembrando, né, que a gente fala essas cotações e elas são sempre em bushels, né? Se a gente traduz isso para sacas por reais, fica... O preço muda muito, né? Uma variação muito grande. Pois é, porque aqui no Brasil a precificação não só depende de Chicago, ela tem outras variáveis aí, entre elas dólar e prêmio também, né? Nesse Correto. momento o dólar está favorecendo. Apesar de hoje ter tido uma queda, mas ainda assim a gente está falando de um dólar ali na casa dos 5,50, 5,60, né, Rodrigo? Agora, Exato. será que contar com dólar para o resto da vida
é providencial, é importante, enfim. Será que a gente vai continuar nessa dependência? E os prêmios? Qual o papel dos prêmios aí nessa precificação nesse momento? Uhum, tá. Então, contar com o dólar, assim, soja é dólar, né? Então, quanto mais alto tiver o dólar, nesse quesito é melhor, né? Porém, a gente tem que pensar também que a composição do preço, ela é uma gangorra, né? Então, se a gente tem o dólar pesando, a gente vai ter do outro lado sendo compensado em Chicago, né? Então, o dólar muito alto no Brasil acaba diminuindo o preço em Chicago para tentar ser competitivo, porque senão a gente, quem é comprador exterior, né, vai pensar o quê? Bom, com o mesmo volume de dólares eu compro um volume maior de produtos lá no Brasil do que se eu for comprar nos Estados Unidos, né? Então acaba que descompensa. Agora, a questão dos prêmios, os prêmios eles estão fazendo sua parte, eles estão se mantendo estáveis, bem fortes, né? A gente fala aqui no Brasil para setembro de um prêmio de 2,45. Então, interessante. Agora, já para a janela de outubro, novembro e dezembro, os prêmios aqui no Brasil eles são mais caros do que lá nos Estados Unidos, né? Para outubro é 2,60 aqui no Brasil, os Estados Unidos é 2,45 pelo Golfo e também 2,45 pelos portos, esqueci agora, os portos lá de cima, me fugiu a palavra, Enfim, eu do também, PNW, também. enfim. É isso. Enfim, o É, fato é que acaba ficando mais competitivo, certo? os Estados Unidos fica mais competitivo. Aham, nessas janelas de outubro, novembro e dezembro, a gente já fala em Estados Unidos mais competitivo do que Brasil, mais barato do que Brasil, né? Agora resta saber se a demanda de fato vai se focar nos Estados Unidos, né? Há quem diga que a China já está bem comprada, Rodrigo. E será que ela vai correr atrás dessa soja americana? Ela depende dessa soja americana? Enfim, qual que é a sua expectativa em relação à China, principalmente? Uhum. Isso até é um fator interessante que a gente vem analisando, que o comportamento ele parece que vai mudando, né? Então, antes a gente tinha qual que era o comportamento padrão, né? Então, indústrias esmagadoras, eles faziam umas posições bem alongadas, né? Então, eles vinham comprando, compravam bastante mesmo e comprava bem lá na frente. E com o aumento da taxa de juros, o novo normal passou a ser o quê? Comprar da mão para a boca. E aparentemente o que a gente percebeu é que o mercado aprendeu que dá para fazer assim, tá? Eu não preciso criar posições grandes para carrego, sendo que eu tenho todo um custo de armazenamento, depreciação, enfim, e que às vezes compensa eu realmente comprar da mão para a boca ali nas janelas que eu preciso, né? Então é muito isso, mas também é algo que pode mudar, né? Porque a gente teve aí recentemente dados do mercado americano, de trabalho, inclusive que vieram bem abaixo aí da expectativa do mercado e indicam que o Federal Reserve talvez tenha atrasado um pouco em começar a cortar os juros, né? Então, essa realidade de juros altos, ela pode não ser, não durar mais tanto tempo, né? E daí a gente vai ter que ver como é que o mercado vai reagir, se ele vai voltar a operar como era antes, que é uma das possibilidades, ou se o mercado vai continuar comprando realmente da mão para a boca, mesmo com taxas de juros mais baixas, né? Pois é. Enfim, não são fundamentos apenas, é todo um cenário que pode vir de outros mercados além daquele específico ali da soja, né? Correto. E tem toda a questão também de China, ó, inclusive hoje vai ser publicado a questão de inflação lá. Eles estão passando por um período de deflação e hoje saiu dado às 10h30 da noite, tá? Caso venha uma diminuição dessa deflação, é mais interessante para os grãos também, porque hoje o que indica é que o consumidor chinês ele está segurando, ele está apertando o cinto e também mudou muito sua forma de consumo, né? Então antes a gente tinha um chinês que ele saía mais, ia muito a restaurantes e quando você vai em restaurantes você tem um desperdício maior, ou você tem um reconsumo maior, né? Agora, como eles consomem mais em casa, o que acontece? Eu peço lá, digamos com o iFood, né, o equivalente ao iFood lá na China. Eu peço o meu almoço, a minha janta, e se sobrou, muito provavelmente o comportamento padrão é guardar na geladeira, já está em casa mesmo, e consumir depois, né? Então você tem uma diminuição aí no consumo dos alimentos e também uma alteração na base alimentar. Eles estão deixando de consumir mais proteína animal, que é onde vai principalmente
a importação de soja e farelo de soja, né? E isso acaba mexendo bastante na cadeia alimentar. E como a gente fala de um país que é muito grande em termos demográficos, uma população enorme, qualquer alteraçãozinha ali de algumas gramas já faz uma diferença enorme no consumo global de rações, né? Então É, tem toda essa dinâmica aí para colocar nesse bolo, né, na conta. Não é simples, né, chegar na precificação aí da soja, no caso. muito bem. A gente tem participação aqui dos internautas. O Luiz Carlos Leite faz duas perguntas aqui. Qual é, na sua opinião, o real tamanho da safra brasileira de soja? Com que número você trabalha aí? E se você acha que tem alguma possibilidade da soja voltar aos 150 nos portos em setembro? Então, né, a gente estava falando ali 147, talvez um pouco mais, tá? Na casa de uns 150, lembrando que a ProSoja, se eu não me engano, na época trouxe um número de 135 no ápice, né, da preocupação ali. Não parece, né? Parece que é um pouco mais alto do que dos números que a gente está trabalhando agora. E ele fez uma pergunta sobre a volta da soja em setembro, é isso? Sobre o real tamanho da safra e a soja de Aham. 150 para setembro nos portos. Soja de 150. É possível, sempre é possível, né? Mas aparentemente eu acho que os preços eles tendem a ficar mais acomodados nesse momento, tá? Até porque você pensa lá para frente, fica mais próximo ainda da iminência da colheita americana, né? Então tem essa pressão dessa grande, gigante safra que tem vindo de lá, né? Então é difícil pensar numa elevação grande assim nos preços. Hoje, que nem eu comentei contigo, tá 121, se a gente considerar balcão, né? 121 para 150 não é um salto tão grande, não é, não. Eu acho que pode ser realista assim esse preço, sabe? Mas vai depender realmente muito do que vai acontecer com os Estados Unidos e a princípio a pressão que eles devem exercer lá não deve deixar o preço subir muito, não. Muito bem. Ah, tamanho da safra, se você acredita nos 147 milhões de toneladas, também é a pergunta do Henrique Porto, que está aqui com a gente. Eu acredito que pode ser um pouco maior, sim, por conta desses volumes de exportação que a gente está vendo, né? Mas cerca de 3 milhões a mais, sim. Não muita coisa também, né? Não dá para imaginar que é uma safra Será que a de gente vai cento e ter que, sessenta milhões de toneladas, né? será que a gente vai ter que dar o braço a torcer pro USDA, Rodrigo? Pois é, né? Ele vinha com números que pareciam surreais, né, na época. Pois é. Enfim, Hum. o Henrique também pergunta se existe a real possibilidade de disputa entre prêmio de retenção e exportação entre setembro e novembro de 2024. Não sei se eu entendi a pergunta dele, você entendeu? Prêmio de retenção Não. e exportação. Será que ele está falando de briga de mercado interno contra mercado externo? Pode ser, pode ser, pode ser, faz sentido. Existe Uhum. possibilidade de disputa aí dessa soja? Olha, eu acho que esse tipo de disputa nesse ano vai ficar mais em cima do milho, tá? Porque o milho a gente tem aí também números bem apertados, né, para o consumo interno e a gente vê que as indústrias de etanol elas vêm aumentando com bastante pujança, né? Então eu acho que esse tipo de briga vai ficar mais na questão do milho mesmo do que do mercado interno. Boa. Muito bem. Pessoal que está participando com a gente no YouTube, muito obrigado aí pela participação, pelas perguntas, pela interação. Lembrando que quem estiver com a gente no YouTube, não deixa de fazer sua inscrição no canal não, dá o seu like ali pra gente e aciona o sininho para você ser notificado sempre que o Rodrigo ou os nossos amigos analistas estiverem aqui trazendo informação para você poder interagir, perguntar, tirar suas dúvidas, enfim, fazer aí a sua participação com a gente aqui no Notícias Agrícolas também. E, meu caro Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, interagir com a gente e principalmente trazer as expectativas aí de precificação para o mercado. Temos, portanto, um 9,60 ali no alvo. No entanto, temos que contar também que esse preço está de longe deixando de remunerar o produtor norte-americano,
que é quem está com a safra na mão nesse momento. Então, vamos ver como é que ele vai se comportar diante dessa situação. Certo, Rodrigo? Certíssimo, Alex. Eu agradeço pela oportunidade novamente e também agradeço aos amigos aí que comentaram no chat. Até estava lendo aqui o último comentário do Luiz Carlos Leite ali. Faz bastante sentido se exportar 103 e esmagar o 55, de fato vai faltar a soja, né? A gente precisa daí dos prêmios fazerem essa parte, né? De controlar para onde que vai e quem que vai pagar mais, né? E a princípio, pelo que a gente tem conversado ali, o line-up um pouco mais forte. É possível de 93 a 100 milhões, talvez 103 seja um pouco demais, mas existe uma chance desse mercado bater aí exportação na casa dos 100 milhões de toneladas. Enfim, só agradecendo aí pelas perguntas dos nossos amigos e agradecer novamente ao Notícias Agrícolas pelo contato. Muito bom. Obrigado. Realmente, o Luiz Carlos participando, o Rogério Medeiros também participando. Obrigado aí, pessoal. Zé Natal, abraço para você, Zé Natal. Obrigado aí pela audiência. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado e volte sempre, meu amigo. Com certeza, estaremos juntos numa próxima vez. Tá aí, Rodrigo Trage, G-Trade Investimentos aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Vamos aos preços? Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Destaque ali para o setembro. Fica de olho no preço de setembro. Vamos ver? A soja para agosto fechou a 10 dólares e 9 centes por bushel, uma queda de 10 pontos e meio. Setembro caiu quase 12 pontos e olha ali, 9,93. O novembro também caindo forte, 10 pontos e meio, fechou a 10 dólares e 8 centes por bushel. E o janeiro, 10 dólares e 25 centes por bushel, uma queda de 9 pontos mais 75. Esses são os números da soja. Vamos ver o fechamento do milho. Também no vermelho, também numa situação crítica de precificação ali. Setembro perdeu 4 pontos a 3,79, o dezembro 3,97, perdendo ou distanciando ali dos 4 dólares por bushel, perdeu hoje 3 pontos mais 75. O março, 4 dólares e 14 centes por bushel, 3,5 de queda. E o maio, 4 dólares e 26, uma queda de 3 pontos mais 25. E a gente tem o trigo também para setembro 5,37, queda de 0,75. Dezembro 5,61, queda de meio ponto. O março fechou com queda de quase 2 pontos a 5 dólares e 80 centes por bushel. E o maio 5,93, perdendo 1 ponto mais 75. São os números já de fechamento do mercado desta quinta-feira. A gente vai ficando por aqui. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.